Dr. Bastos, iniciando aqui os assuntos, da nossa pauta desta quarta-feira aqui na coluna Claras Ideias, no Jornal Integração. O Ministério Público, aqui através do promotor da comarca de Itapajé, que é exatamente o Dr. Paulo de Queiroz Magalhães Vitoriano Nobre, ele instaurou um inquérito civil público a fim de apurar o descumprimento do dever de transparência do regime próprio de previdência aqui do município de Itapajé, a CAPES, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores aqui do município de Itapajé, além de outras situações, de outras irregularidades também detectadas pelo Ministério Público. Portanto, ele passa a iniciar aí um processo de investigação, inclusive deu um prazo aqui de 10 dias para que a diretoria executiva da CAPES possa estar apresentando exatamente as justificativas, as respostas diante desses questionamentos. Um dos pontos, inclusive, levantados pelo Ministério Público por exemplo, nesse momento que a gente vive hoje, a entidade não ter um site onde possa estar, por exemplo, publicando as informações e facilitando que a população tenha acesso a essas informações, doutor Bastos. Corretíssimo, parabenizo aí o Ministério Público por essa atitude. Eu acho que nós estamos em uma era pós-digital, nós não estamos mais em uma era digital, nós estamos na era pós-digital, então não tem mais sentido ninguém usar dessas ferramentas necessárias para a transparência. Eu acho que um órgão como a CAPES, ela precisa ser um órgão com transparência 100%, não tem lógica, não tem raciocínio nenhum diferente de você não ter esses dados aventados, colocados, esses dados serem divulgados de uma maneira regular. Porque às vezes você faz um site, começa a alimentar, depois para, depois deixa de botar. Quer dizer, não é para fazer isso de uma maneira continuada e repetida. Todas as vezes está lá aberto, então parabéns aí. Eu acredito que não tenha nada de sério, mas é bom que seja divulgado, Eu acho que agora quem está à frente da CAPES é o Neto Forte. O Neto Forte é uma pessoa extremamente séria, uma pessoa ética, comprometida com a coisa, com essas instituições, que é uma instituição que guarda os recursos dos funcionários. É a Previdência, meu amigo, isso é coisa seríssima. Por isso quando eu vejo algum prefeito utilizar os recursos da Previdência dos funcionários públicos, me preocupa bastante. Ou então deixam de repassar. É uma coisa seríssima que nós temos que... Gostei porque o Ministério Público é o órgão responsável, exatamente por proteger a sociedade. Essa é a função maior do Ministério Público. Ele protege, ele evita que a sociedade tenha prejuízos, seja comprometida em seus recursos ou em seus direitos. Então, parabéns aí ao Ministério Público, mas eu acredito que não esteja, foi uma falha grave. Já vem, claro, na verdade, de um certo tempo, não é nem só de agora da gestão do Neto. Eu acho até que quando o Neto entrou, ele iria fazer essas mudanças, porque o Neto é uma pessoa que tem uma vivência diferente, é um homem que tem um bom conhecimento. Mas, infelizmente, aquela história, a zona de conforto que vinha, se continuou. Do analógico, não conseguiram evoluir para o digital. Mas nada que não se faça isso imediatamente para que a sociedade realmente esteja protegida e acompanhando. O principal é porque a sociedade vai acompanhar. Nós temos quanto? Quanto foi depositado esse mês, até para que os gestores tenham a preocupação. Ele disse, se eu não depositar aqui, as pessoas, os funcionários vão saber que eu não estou depositando. Aí vai ter pressões. Então a sociedade, infelizmente, precisa infelizmente que eu digo, porque não era preciso a sociedade correr atrás, mas infelizmente precisa. Então,
a sociedade tendo uma ferramenta como essa de transparência, né, ela vai acompanhar e, logicamente, vai cobrar das nossas autoridades responsáveis em depositar mensalmente ou 2 vezes por mês, não sei como é a maneira, mas ela precisa mensalmente honrar seus compromissos com os servidores públicos aposentados e alguns servidores que estão, né, afastados temporariamente. Mas eu achei importante, eu acho que o Ministério Público ele tem essa responsabilidade e, lógico, eu sei que ele precisa ser intimado para fazer, mas, logicamente, alguém deve ter feito, né, alguma o próprio sindicato, vereadores também, isso. Porque um outro ponto, o Ministério Público está batendo muito nessa questão da informação, da divulgação das informações, mas aí um outro ponto que também está lá no documento emitido pelo Ministério Público é exatamente diante dessa falta de informação, desse acompanhamento das dívidas, né? Como o senhor falou aí, o que está sendo pago, o que está sendo repassado, né, mensalmente, esses valores também não têm sido atualizados com constância. O último dado que a gente teve acesso do mês de fevereiro, dá conta, por exemplo, que só, pelo menos até aquele momento, da gestão atual, a dívida já beirava os 4 milhões de reais. Chega um momento que a prefeitura fica sem condições e isso é muito ruim. Então, essa atitude, essa ação do Ministério Público merece os nossos aplausos. E em 10 dias nós vamos acompanhar. É importante que até a própria imprensa também possa acompanhar e divulgar isso, porque isso é bom para a instituição CAPES, porque mostra o quê? Mostra o compromisso, mostra, né, a responsabilidade que ela tem em manter esses depósitos feitos de uma maneira regular. Porque é triste, é lamentável ter essas dívidas, ter esses escalonamentos, né? Ter esses pagamentos mensais de 3, 4, 5, 6 gestões anteriores, sei lá quantas, mas fica aí a advertência do Ministério Público e espero que a partir de agora as coisas mudem. Quando o Ministério Público entra, as coisas se modificam. Eu sempre falo que o grande defensor, o grande, né, guarda-chuva dos direitos das pessoas, né, das pessoas que moram, que residem, né, da cidadania, é exatamente o Ministério Público. E ele fazendo isso para nós é o motivo de saber que ele está atuante, está acompanhando e toma as decisões necessárias na hora oportuna. Muito bem, e inclusive amanhã, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, na Câmara Municipal, vai acontecer uma audiência pública exatamente para discutir toda essa situação em torno da CAPES, aqui no município de Itapajé. Essa audiência pública foi provocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, tem a colaboração também de vereadores da Câmara Municipal e terá lá a participação também de agentes do Ministério Público. Pronto, então tá aí, que os maiores interessados, exatamente os defensores, né? Aqueles que estão lá interessados, né, em receber, em ter esses depósitos feitos de uma maneira regular e essas pessoas que tiveram 25, 30 anos de trabalho possam se aposentar na tranquilidade que vão receber seus proventos. E ainda tem mais um detalhe, ouvintes, internautas e telespectadores. A história da previdência do governo, ele também tem responsabilidade, ele é corresponsável, porque quando eles fazem essa transferência, mas eles vão precisar acompanhar, porque se der uma zebra lá, quem termina na mão do governo. Verdade. Termina o governo honrando uma falha que possa haver na previdência do município. Então, mais um interessado também que esses depósitos sejam feitos de uma maneira regular e total e completa.